Então pergunta, que tumulto é esse? Você pode depois lá em Marcos estudar essa passagem do menino, a libertação do menino epilético, né? Lunático, pode dizer assim em algumas passagens. Está lá em Marcos 9. Não é a passagem de hoje, mas Deus me tocou e me trouxe à memória essa passagem, porque a questão de você poder, às vezes, ouvir um pastor perguntar, mas você crê? Aí você pode dizer, mas que pergunta absurda, é claro que eu creio, é um absurdo, será que alguém está buscando a Deus e não crê? Então vamos naquela passagem, primeiro Hebreus 11:6, que você viu lá, eu disse que a palavra de Deus fala que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. Olha que absurdo, não é? Então deve ter pessoas, não tem pessoas que se aproximam de Deus, mas nem crê nele. Para Deus falar isso na sua palavra, não é? Mas uma outra coisa que Deus me leva agora ao raciocínio é justamente de Marcos 9, dessa passagem desse pai, que então Jesus chega, depois vindo de um outro determinado lugar, ele encontra um certo movimento, um certo tumulto, ele se aproxima e fala, o que está acontecendo aqui? Aí chega esse homem e fala, eu trouxe o meu filho para que seus discípulos expulsassem um espírito imundo que está sobre ele, que o quer matar, o lança no fogo, o lança na água, e quer matá-lo, e esses seus discípulos não puderam expulsá-lo. Ele então tem ali um diálogo com os discípulos, repreende, exorta um pouco os discípulos, no caso, Jesus exorta os seus discípulos, pela falta de fé, pela pequenez de fé, vamos dizer assim, e depois volta-se ao pai, e o pai continua expressando, quando Jesus pergunta, até quando, desde quando ocorre isso? Ele fala, desde que ele era pequeno, aí vai, o homem se sente à vontade de falar, e aí ele vai e fala para Jesus a famosa frase, e se tu podes alguma coisa, tenha compaixão de nós. Olha aí, esse é o ponto. Vai até Jesus e pergunta, se tu podes alguma coisa, e diz, afirmando, e se tu podes alguma coisa, ajuda-nos. Misericórdia, né? A pessoa que vai a Jesus não pode ter essa dúvida, e hoje vai ser dito sobre isso aí. Por isso que eu perguntei, quantos aqui creem que realmente, creem em Deus a tal ponto de confiar nele? E aí eu respondi aqui, se alguém não souber responder isso, porque se sente acusado de alguma coisa pelo inimigo que ele é, o espírito da acusação, né, de acusação das nossas almas, então eu vou lhes dar pelo Espírito Santo a resposta, ou uma maneira de vocês descobrirem isso, qual o grau de confiança que você tem com Deus, em relação a Deus, qual o grau de confiança que você tem em relação a Deus. Deus me trouxe a palavra essa noite para você refletir sobre isso, e eu peço que você vá comigo lá no Salmo 125, que foi justamente a passagem que eu li antes do louvor. Quem está conosco desde o início, né, sabe que eu li o Salmo 125, só que eu só li um versículo, e agora eu quero ler com os irmãos 2 versículos e meio, Salmo 125, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 3, e somente a parte A do versículo 3, para vocês entenderem o que o Espírito Santo quer dizer às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça, em nome de Jesus. Vamos à leitura então, Salmo 125, e diz assim o versículo 1, o 2 e a parte A do 3. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão à volta os montes de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade, da injustiça, não permanecerá sobre a sorte dos justos. Amém. Eu vou ler de novo. Os que confiam no Senhor serão como os montes Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda, ou seja, em volta de Jerusalém, assim o Senhor também está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade, que é a injustiça, não permanecerá sobre a sorte dos justos. Amém. Faça comigo agora a oração para o discernimento desta palavra, em nome de Jesus. Tornem suas cabeças e orem comigo em nome de Jesus. Senhor Deus, mais uma vez nós nos prostramos em espírito na tua presença, agora para pedir o discernimento desta mensagem. Que não fique ninguém, aonde está chegando o som desta voz, aonde está chegando essa live, aonde está chegando esse culto gravado pelo YouTube, aonde chegar, Senhor,
que não fique ninguém absolutamente distraído a tal ponto de não entender, discernir a tua mensagem, pois a tua vontade é que todos cheguem ao total, ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Em nome de Jesus, esta é a minha oração, Senhor. Que o inimigo não tenha astúcia, não tenha sagacidade de roubar dos teus filhos o direito que eles têm de conhecer a verdade. Eu peço isso e declaro isso e profetizo isso em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos aos esclarecimentos então. O Espírito Santo, quando inspirou o salmista a escrever o Salmo 125, esse salmo foi escrito, na verdade, para uma reflexão e também para deixar ali muito claro ao povo de Deus a tranquilidade, a certeza de que aqueles que confiam em Deus jamais serão confundidos. Esse era o projeto de Deus quando inspirou o salmista a escrever esse cântico, esse salmo, porque ele é um cântico. Então, no nome de Jesus, esse é o motivo principal de Deus hoje querer que nós entendamos o que é o Salmo 125, aplicado em nossos dias, sobre qualquer área da nossa vida, e principalmente sobre esse momento em que vive a sociedade do mundo inteiro. Aonde então chegar? Quis Deus que eu fizesse uma oração, eu não sei como, mas ela vai chegar, não sei como. Uma parte desse culto vai chegar ao presidente da República. Se não for por meu intermédio, por intermédio de outra pessoa. Ou seja, a palavra pela qual Deus hoje me inspirou, no finalzinho desse culto a falar, chegará ao conhecimento do presidente da República dessa nação brasileira. Porque o culto tem tudo a ver com o que está acontecendo no mundo, mas especialmente no Brasil, e muito a ver, obviamente, com as nossas vidas pessoais. Então, em nome de Jesus, vamos ao que Deus revelou à sua igreja. E quem tem ouvidos, mais uma vez eu declaro, ouça o que o Espírito quer dizer às igrejas. Amém? Então eu li o Salmo 125, li 3 versículos apenas, ou 2,5, porque eu falei que ele era realmente uma forma de fazer o povo refletir e ter a convicção da certeza de que Deus está com aqueles que nele confiam. Mas, amados, para refletir isso temos que entender sobre essa declaração de Deus ao seu povo. Na verdade, você pode dizer, mas foi escrito no Velho Testamento, isso aqui é para aquele povo de Israel. Amados, isso é falta de entendimento, falta de conhecimento. Tudo que é escrito no Velho Testamento não foi apagado. Ele é transcrito de uma forma mais clara ainda por Jesus no Novo Testamento. Jesus não veio desfazer as Escrituras, ele veio confirmá-las. E chega-nos até nós toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, com uma declaração de Deus ao seu povo escolhido. E esse povo é todo ser humano que aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E isso nós temos como prova na nova aliança, porque através dessa nova aliança, Deus sim nos fez povo seu. Tudo é de Deus, mas ele aqui então, agora, ele promete a Abraão, o pai da fé dos hebreus, dos judeus, e essa fé, essa promessa estende-se a nós. Então tudo que está na velha aliança, ela chega até nós como promessas também, desde a promessa de Abraão. Creia em nome de Jesus, que está lá em Gênesis capítulo 12. Mas eu quero convidar meus irmãos todos a irem comigo nas palavras que confirmam esta afirmação que eu estou falando, de que nós somos sim o novo Israel, ou seja, junto com Israel, o novo Israel de Deus. Somos um povo pelo qual Deus escolheu também, e nos uniu, nos fez co-herdeiros, junto com aquele povo, as heranças de Abraão. Eu convido a todos a estar comigo no Evangelho de João, no capítulo 1, aonde claramente está escrito algo que você já passou por essa passagem, quem sabe, em leituras, mas talvez você percebeu que está dentro desse contexto que eu estou falando aqui, de que nós somos sim, nós somos feitos herança, nós somos ali enxertados na videira verdadeira que é Jesus, para estarmos sim com o povo de Israel, sendo o novo Israel de Deus, dentro desta promessa feita a Abraão. Aqui está escrito claramente no Evangelho de João, capítulo 1, e versículos 9 ao 13. Capítulo 1 de João, versículo 9 ao 13. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber,
os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Esta é uma das passagens, vamos a outras mais. Convido a você a estar comigo em Gálatas, lá no capítulo 3, ainda fazendo você entender que nós podemos ter a convicção, quando fazemos uma leitura do Velho Testamento, que chega até nós sim, é para nós sim. Então Gálatas capítulo 3, e os versículos 23 ao 29, ainda dentro desse contexto, cada leitura que você fizer, você vai ficar mais convicto dessa sua e minha, nossa ligação com o povo de Israel, e a nossa coerência, ou seja, como coerdeiros daquilo que Deus prometeu a Abraão. Vamos então, capítulo de número 3, versículos 23 ao 29, aonde está escrito: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, e encerrados, ou seja, presos para aquela fé que se havia, ou seja, encerrados, guardados, para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio. Quem não sabe o que é aio? É condutor. Então, a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo do aio, do condutor, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, nem há servo nem livre, mas nem macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Aleluia, Jesus. Diante dessas duas passagens que eu li, eu acho que não resta nenhuma dúvida, de que eu e você, cristão, somos sim herdeiros das mesmas heranças que o povo de Israel tem por dada a Abraão. E se você não tem dúvida, não se preocupe, que o Espírito Santo vai te convencer disso, como está em Romanos, no capítulo de número 8, lá no versículo 16 e no versículo 17. Romanos 8, 16 e 17, que diz assim: o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus, e que se nós somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia. Acho que não precisamos nem ir muito mais alongar, a respeito dessa confirmação de que nós somos sim. Toda passagem bíblica que eu leio do Velho Testamento, nós estamos dentro do contexto dela, porque somos, juntos com o povo de Israel, herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Amém? Agora voltando aqui, vamos tentar entender um pouco mais. Eu queria que ninguém mais tenha dúvidas sobre isso. Amém? Amém? Então vamos lá, vamos a seguir agora raciocinando, porque Deus não quer que nós só cultuemos a Ele de uma forma maquinal, ou seja, mecanicamente, mas Deus quer que nós o cultuemos de forma racional. Ele nos deu isso, eu sempre prego isso, que um dia Ele falou ao meu coração que não queria ver robozinhos aqui na igreja falando amém, amém, amém. Então entendo que nós temos que cultuar a Deus com raciocínio. Deus nos deu inteligência para isso. Então vai, por favor, por isso que esse ministério é ungido como o ministério da palavra, do conhecimento. Vá, por favor, comigo em nome de Jesus em Romanos capítulo 12 e nos versículos 1 e 2. Romanos 12, versículos 1 e 2, que vai confirmar o que eu disse há pouco a respeito do culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glórias a Deus. Está aí. Voltando então agora à reflexão do que nós falamos lá no início do Salmo 125,
quando eu perguntei quantos aqui realmente confiavam em Deus, vamos entender o seguinte: temos que entender que a fé é que nos fará vencer esse mundo, ponto final. 1 João capítulo 5, ponto final. E sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, é impossível agradar a Deus. E a fé, o que é a fé? É um dom que vem de Deus. Efésios capítulo 2. E essa fé, de que maneira que ela vem? Pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então a fé só vem ao homem para dar a ele esse dom, que dá a ele a certeza das coisas que ele espera, mas não vê, mas que tem convicção que Deus irá fazer. Hebreus capítulo 11 também. Esta fé só pode vir ao homem, a qual nos faz vencer todo e qualquer mal neste mundo, se nós ouvirmos a palavra de Deus. Amém? Poderia eu passar todos os endereços e pedir que você acompanhasse, mas o horário não nos permite, temos que acelerar aqui, porque a pregação de hoje ela é muito profunda e bem dinâmica também, mas é muito importante que nós estejamos todos ligados. Então, voltando àquela reflexão, quando eu disse que nós temos que entender que sem fé é impossível agradar a Deus, e a reflexão de que nós precisamos confiar em Deus. E aí nós vamos confiar nele pela fé, porque é ele que vai dar a nós a certeza e a convicção que nós precisamos ter para vencer esse mundo. Então, amados, sabemos que estamos perfeitamente passando neste mundo. Sabemos claramente que estamos vivendo os sinais do final dos tempos. Isso é muito óbvio. Basta você ter um mínimo conhecimento bíblico para você ver que as escrituras estão se cumprindo. Estamos vivendo realmente os sinais do final do tempo. Se é o tempo final, nós não temos como saber disso, porque quando Jesus fala dos sinais, ele fala porque era apenas o princípio das dores. Então nós não temos como saber disso. Isso não compete a nós. O que compete a nós é buscá-lo. Buscá-lo de que forma? Como ele quer ser buscado. Aí eu vou pedir que você então, para que nós possamos ter fé. E como é que eu tenho essa fé? Se eu buscá-lo como ele nos instruiu na sua palavra. Eu peço que você vá comigo lá em Isaías, no capítulo 55, que ali tem todas as instruções de como devemos buscar a Deus. Religiosamente, fazendo caras e bocas, mostrando-se religioso para o mundo. Não é assim que se busca a Deus. Deus, ele vê o que você, o ser humano, não vê. Ele não olha como o homem vê o homem, ele olha o coração do homem. Então não é a forma com que chegamos diante de Deus, e sim a forma, não a forma externa, mas como está o nosso coração para se chegar diante dele. Lá em Isaías capítulo 55, e no versículo 6, 55, versículo 6, ele começa a nos ensinar que nós devemos buscá-lo enquanto nós podemos, ou seja, enquanto estamos vivos. Já começa daí. Não adianta querer buscar Deus depois que morrer. Amém? Então buscar o Senhor enquanto se pode. Esse pode é quando você está com fôlego. Então buscar o Senhor enquanto se pode, invocar enquanto está perto. Amém? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, vamos lá. Eu peço que você vá comigo em Jeremias capítulo 29. O primeiro foi 55 de Isaías, versículo 6. E o segundo ponto, para nós termos essa fé, e essa fé nós temos que buscar a Deus, e para buscar a Deus temos que buscar dessa forma, enquanto estamos vivos, enquanto Ele está perto. E de que forma? Versículo capítulo 29 de Jeremias, e o versículo de número 13, diz assim as escrituras. O próprio Deus fala através do profeta Jeremias: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E o versículo 14 diz: e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Só até aí, que é a primeira parte, ou seja, a parte A do versículo 14. Amém? Então nós temos que entender que nós devemos buscar a Deus enquanto estamos respirando. Depois, meu amado, e você não tem controle sobre a vida. Não adianta você falar: amanhã eu vou acordar e vou buscar Deus. Hoje não, esposa, não vou assistir com você o culto não, que eu estou cansado, vou fazer umas outras coisas. Amanhã, o próximo culto eu assisto com você. Quem sabe hoje é o arrebatamento, você nunca mais verá a tua esposa. Quem sabe o contrário, o filho com a mãe, o pai com o filho, ou vice-versa, enfim. O amigo, aquele que você mandou o compartilhamento lá, mandou o link para compartilhamento. Hoje eu não vou acessar aqui não, porque eu não estou com tempo hoje, eu estou disposto ou disposta. Nós não temos controle sobre isso. Não é raro você ver uma pessoa cheia de saúde, do nada perder o fôlego, porque isso não compete ao homem. Isso não tem nada a ver com estatística, com o que a ciência da esportiva diz a respeito de saúde. Eu canso de ver notícias de atletas que falecem correndo, fazendo provas, atletas que fazem exames constantes,
Quando chega o tempo, amados, não adianta nada disso. Então o homem não tem domínio nenhum, absolutamente nenhum sobre isso. Por isso que Deus fala: buscar enquanto pode, ou seja, enquanto está vivo, enquanto pode, invocar enquanto está perto. De que forma? De todo o vosso coração. Se você fizer isso, eu serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte, disse o Senhor dos Exércitos. E aqui tem uma outra passagem mais forte ainda, que o próprio Senhor Jesus, na Nova Aliança, no Novo Testamento, ele repete algo do Velho Testamento, mas ele diz com muita ênfase. Eu convido você a estar comigo lá no Novo Testamento, em Mateus, capítulo 22, e o versículo 37, quando o próprio Senhor Jesus, dentro desse contexto de como devemos buscar a Deus. Será que agora, espera um pouquinho, vou beber uma água, vou correr no banheiro, espera um pouquinho, deixa eu tomar uma pipoca lá. Será que é assim que Deus quer que você busque a Ele? Não, amados, com todo o seu coração. Buscar enquanto você pode, com toda a força da sua alma, que disse Jesus. Porque Jesus, nessa passagem de Mateus 22, 37, ele chama tudo isso que foi dito há pouco, e ele fala, completa, dizendo assim no versículo 37, ele fala, Mateus 22, eu passei aqui sem querer, o vento tirou outro lugar, porque eu venho que a leitura está diferente, voltei aqui a página. Disse Jesus então: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Algumas traduções vão dizer com toda a força da sua alma. Olha aí, com toda a força da sua alma. Amém? É assim que Deus quer ser encontrado. É dessa forma que você vai encontrar Deus. Não é de forma religiosa, de qualquer outra maneira, de qualquer jeito. Então esteja em espírito nessa mensagem. Esteja buscando, falando com Deus. Se você não quer olhar para a câmera achando que o pastor é alguma coisa, feche seus olhos, fique em espírito, ouça a voz do Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito Santo. Deus falará com você, em nome de Jesus, tá bom? Seguindo aqui para nós compreendermos e chegarmos até onde Deus vai concluir esse culto, em nome de Jesus. Aí sim, se você então buscar, enquanto se pode, com toda a força da sua alma, de todo o coração, aí sim, você vai ter a fé verdadeira, que vai fazer com que você confie no Senhor. E aí sim, você não vai ser abalado por nada. Nada, absolutamente nada te abalará. Você chegará à fé genuína, que tanto Deus deseja que os seus filhos tenham. Mas qual o caminho? Buscar enquanto se pode, de todo o coração, com toda a força da alma, disse o Senhor, e eu ouvirei as suas orações, disse o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Seguindo então esse raciocínio, amados, temos que entender que a palavra de Deus nos ensina a ser como Ele quer que nós sejamos, e Ele é o que Ele nos ensina a ser. Ou seja, Deus não tem meio termo. Com Deus não é, olha, eu vou mais ou menos te salvar, não. Ou Ele te salva ou Ele não te salva. Amém? Quando Ele diz que te ama, é porque Ele te ama mesmo, não é mais ou menos te ama. Deus não está apaixonado por você, não é uma paixão. Deus ama a cada um de nós. Eu vou convidar você, em nome do Senhor Jesus, a estar refletindo sobre algumas coisas que Deus me tocou aqui, sobre sim, sim, não, não. Porque você confia ou você não confia em Deus. Mateus capítulo 5 e o versículo 37. Mateus capítulo 5 e o versículo 37, quando eu falo que Deus quer nos ensinar a sermos como Ele é, porque com Ele é assim, ou é tudo ou nada, é sim, sim ou não, não. Em Mateus 5, 37 está escrito claramente: seja porém o vosso falar, sim, sim ou não, não, porque o que passar disso é procedência maligna. Olha aí o que Deus está dizendo: seja tudo em vosso falar, no vosso proceder, sim, sim ou não, não, porque o que passar disso é procedência do inimigo, vem dele, misericórdia, vem dele, vem de baixo, misericórdia. Então, amados, Deus é assim, Deus é exatamente assim conosco, é sim, sim ou não, não. Ele age conosco de uma forma tremenda, como Ele é, como Ele nos ensina a ser. Por exemplo, quando Ele afirma que nós não devemos duvidarmos dele, porque se duvidarmos Ele não vai agir, não duvide disso, Ele não vai agir mesmo. Veja em nome de Jesus o que Ele diz lá em Tiago, no capítulo de número 1. Presta bem atenção para aquele que está chegando agora, que não conhece essa passagem bíblica, que acha que Deus é o que você quer que Ele seja. Não, Ele já existe antes de existir tudo. Então Ele é o que Ele nos ensina a ser.
que Ele quer que nós sejamos exatamente a sua imagem e semelhança. E Ele diz que em tudo nós devemos ser sim, sim ou não, porque Ele é sim, sim ou não, não. Quando Ele diz, olha, eu não vou agir se você não tiver convicção, porque se você tiver dúvida, a fé é a certeza e a convicção, a dúvida é o contrário da fé. Se a fé me agrada, a dúvida agrada o meu inimigo. Então quem diz que crê em mim, mas tem dúvida, está agradando o meu inimigo. Entenda isso, amados. Por isso que ele diz em Tiago, capítulo de número 1, e no versículo de número 6 ao versículo número 8, ele diz assim: peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida, ele é semelhante à onda do mar, que é levado de um lado para o outro, como um vento que leva de um lado de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Aí o versículo 8 fecha dizendo, por que ele não vai receber? Porque é homem de ânimo dobre, ou seja, inconstante em tudo que faz, em todos os seus caminhos. Misericórdia. Então está aí, amados. O nosso Deus é sim, sim, ou não, não. Ainda dentro desse raciocínio, temos que entender que Ele só agirá quando realmente encontrar em nós a certeza e a convicção de que nós confiamos nele. Ele sempre agirá em nós em qualquer circunstância diversas. Ele agirá quando realmente Ele vê que nós não temos, não é só 99,9, é quando tivermos 100% de confiança nele. Para isso eu peço que você volte lá em Isaías, no Velho Testamento, e tenha convicção do que eu estou falando pelo Espírito Santo aqui, ó. Isaías 64. Aí você fala, tem campanha de libertação, aí eu fico que nem louco aqui na igreja, quando tem culto aqui. Vai lá, os irmãos passam com aquela mão de folha, e alguns pegam, outros não pegam. E você vê que realmente a pessoa não entendeu, que ainda não foi liberta da dúvida. Se você tivesse entendimento do que Deus está dizendo nessa noite, você era o primeiro a pegar aqui as suas mãos, todo mundo, ele não soltaria nem folha da campanha, no caso dos cultos presenciais aqui, a respeito da fé. Se liberte da dúvida. Se tem algo que vai fazer muitas pessoas perder a salvação, é a dúvida. Que já está fazendo muito não ser abençoado, é justamente a dúvida. Liberte-se da dúvida em nome de Jesus. Pois o Deus que quer honrar a sua fé, Ele diz que só agirá quando você tiver a fé que agrada a Ele, a certeza e a convicção. E essa fé não adianta ser religioso. Essa fé só vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, porque ela é um dom que vem a Deus por esse único caminho, pelo ouvir da palavra. Então, seguindo aqui, quando eu pedi que você fosse em Isaías 64, é para mostrar para você que Deus só agirá realmente quando nós tivermos 100% de confiança nele. E ele deixa isso muito claro no capítulo 64 do livro de Isaías e no versículo 4. Porque desde a antiguidade, não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele confia. Algumas traduções não se espera, mas a tradução literal do original para nosso idioma, para essa mensagem é que nele confia. Se alguém espera, é porque confia também. Amém? Amém? Ninguém ficaria no ponto de ônibus se não tivesse certeza que vai passar um ônibus ali, né? Você está esperando o ônibus por Deus, o ônibus, porque está esperando que o ônibus vai passar. Amém? Confia que o ônibus vai passar. Estou dando esse exemplo apenas como uma metáfora. Então, essa passagem que diz: Deus trabalha para aquele que nele espera, é porque nele confia. Amém, igreja? Então, seguindo aqui, em nome de Jesus, para nós chegarmos até onde Deus quer que você entenda essa mensagem, que ela é muito importante para a sua vida terrena e para a tua eternidade, em nome de Jesus. O que o Espírito Santo nos inspira a ter entendimento, também está lá em Salmo 37, que é uma passagem muito conhecida, muitas vezes lida nas Escrituras, nas igrejas, mas dentro dessa visão, desse raciocínio, de que Deus quer agir em nós quando encontrar a certeza, a convicção, e de que Ele falou claramente: olha, eu não posso operar naquele que duvida de mim, eu não posso agir, não tem como agir, porque o mundo espiritual está vendo que essa pessoa tem dúvida, porque em qualquer momento uma palavra vai sair da tua boca, uma atitude sua vai te entregar. Então nós temos que entender que nossas palavras têm que ser aquilo que está no nosso coração. Você tem que trabalhar o teu coração, tem que ser liberto dessas dúvidas que o inimigo lançou como seta na tua mente e no teu coração.
para que as suas atitudes, as suas palavras saiam daquilo que está realmente no teu coração. E aí sim, o mundo espiritual vai reconhecer verdadeiramente: eis ali um que crê em Deus. O inferno se reunirá e vão chegar à conclusão, vai falar para o mestre deles lá, o chefe dos demônios: olha, aquela vida que o Senhor mandou a gente oprimir, não está adiantando aquela ação, porque ela crê demais em Deus. Tudo que nós fazemos, nada abala. Olha aí, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que nada, por nada se abala. É isso que tem que acontecer na tua vida, meu irmão, minha irmã. É fácil isso? Claro que não. Nunca foi dito que seria fácil seguir Jesus. Nunca foi fácil, foi dito que você não teria uma luta com você mesmo. Você tem sim uma luta aí, ó, a ser travada, começando pela sua própria carne, que não aceita isso porque não tem entendimento disso, não consegue discernir isso. Mas se você andar em carne, você viverá sempre em constância, sem fé. Agora, o conselho de Deus é que você ande em espírito. Amém? Seguindo aqui dentro do que Deus me tocou de falar sobre essa questão de que Ele só vai agir quem nele confia. Disse isso no Isaías 64. Ele está trabalhando para quem espera nele, para quem confia nele. Então você às vezes vê lá alguém sendo abençoado. Poxa, começou a campanha de um, já foi abençoado, porque confiou em Deus. A sua confiança não está em Deus ainda. Deus conhece o seu coração. Lute contra essa incerteza, lute contra essa dúvida. Veja o Salmo 37, versículo número 4. Vamos ao versículo 5 e o versículo 7 só, para finalizar esse raciocínio. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o mais fará, Ele tudo fará. E no versículo 7 vai dizer: descansa no Senhor e espera nele. Aleluia. Só a parte A: descansa no Senhor e espera nele. Se você está esperando é porque você confia nele. Você entregou o teu caminho a Ele, entregou a tua vida a Ele, porque você confia nele, sabendo que o mais, temos certeza e convicção que o mais Ele fará. Amém? Glórias a Deus. Então, seguindo o raciocínio para você entender e chegarmos ao consenso da conclusão dessa mensagem, em nome de Jesus. O tempo voa, né? Alguém pode dizer assim nesse momento: mas como é difícil olhar para as circunstâncias e ficar esperando parado, sendo que eu não consigo ver uma luz no fim do túnel. Aí que está o ponto. Você está procurando a luz ainda. A luz não tem que estar sendo procurada, ela tem que habitar dentro de você. Ela tem que iluminar você de dentro para fora. O mundo tem que ver a luz brilhando em você, não é você ficar procurando luz. Esse é o problema. Você está olhando para as circunstâncias ainda, está procurando como resolver um problema pelo seu entendimento. E Deus, não é isso que Ele ensina na palavra. Ele pede para você olhar para a palavra dEle, esperar nele, confiar nele. Se há algo que você pode fazer, faça. Se há algo que você tem que agir, haja. Mas sempre confiando que Ele fará aquilo que você não pode fazer. Amém, igreja? Vou pedir que você, em nome de Jesus, vá comigo na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Aleluia. Porque ser cristão, amado e amada, não é olhar e você, a sua mente humana, entender como vai ser solucionada uma situação. Ser cristão é você crer naquilo que você não vê, naquilo que você espera. Aí sim, como está em 2 Coríntios capítulo 4 e o versículo 18. Ele diz assim, essa passagem diz: nós não atentamos, ou seja, não ficamos observando as coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que se veem, elas são temporais, passageiras, e as que não se veem, que são eternas. Capítulo 5, versículo 7, do mesmo livro, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 agora. Li o 4, 18, agora estou lendo capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Diga amém? Aleluia. Está aí, ó. Isso é cristianismo. Quantas situações na sua vida você parou e pensou com a mente humana: chegou o meu fim, não tem mais jeito. Não, essa situação não tem mais jeito. Quantas vezes você ficou pelo inimigo oprimido ou oprimida no seu quarto chorando, dizendo: acabou, acabou, não tem mais solução? Quantas vezes diz o Senhor a você se lembrar disso? Quantas circunstâncias financeiras você passou que falou: é o meu fim financeiro?
Quantas situações sentimentais aconteceram na sua vida, você falou, acabou, essa área da minha vida está arrebentada. Mas aí Deus não permitiu que você perdesse a sua fé. Trabalhou de uma forma tremenda. Pastor, você tem um pouquinho de fé. Ele foi lá, reavivou a sua fé e mudou todo o cenário da tua vida. Quantas vezes aconteceu isso? Diz o Senhor. Ele manda perguntar isso para você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo em nome de Jesus, está nos assistindo. Pelo Espírito Santo, estou perguntando isso, para você refletir. São reflexões que tem que você fazer, em nome de Jesus. Quantos registros bíblicos então há nas Escrituras de que Deus nunca, jamais permitiu que aqueles que confiassem nele fossem confundidos? Quantas passagens bíblicas, se você quiser trazer para a sua vida, quantas vezes então Deus te tirou de situações embaraçosas? Meu Deus, mesmo diante de uma situação totalmente contrária, Deus sempre agiu a favor do seu povo. Não antes, não no momento que devia ser no seu pensamento, e nem depois. Ou seja, Deus sempre agiu na hora exata, na hora dele, porque tudo é no tempo dele, porque ele é que sabe qual é o tempo de todas as coisas. Amém? Não se esqueça de uma coisa: você e eu somos criatura de Deus, e ele é criador. Então, em nome de Jesus, passemos a confiar nesse Deus. E vamos então a algumas passagens bíblicas de situações que pareciam irreversíveis, já que agora talvez não venha na sua mente nenhuma. Eu tenho certeza que veio. Deus me revela aqui que várias pessoas pensaram em situações que já passaram na sua vida e foram revertidas. Mas vamos às situações bíblicas, para que isso alcance a todos, a fé de todos. Vamos repetir rapidamente o Mar Vermelho. Meu Deus, tão conhecida essa história do Mar Vermelho. E quantas vezes eu prego aqui, falo, e Deus me faz trazer de novo o tal do Mar Vermelho. O povo saiu do Egito, está livre, vamos embora. Mas Faraó, desinquietado, e Deus permitiu aquela desinquietação, pega o seu exército e vem atrás para perseguir os israelitas, para matá-los. Ele não veio para levá-los de volta, ele veio para matá-los. Ele veio para matá-los, ele veio com toda a força do seu exército. Só que naquele momento, o anjo do Senhor, que estava à frente do povo de Israel, quando viu, houve um comentário: está vindo o exército do Faraó, que o povo entrou em desespero. Mas o seu líder ali passou a orar. O anjo do Senhor falou para ele, o próprio Senhor Jesus falou com ele. Se você estudar o Êxodo, que eu vou ler a passagem bíblica lá, você vai ver que anjo do Senhor é com letra maiúscula. E Jesus, no Velho Testamento, é descrito como anjo, letra maiúscula, com letra A, bem maiúscula. Jesus, o próprio Senhor, estava lá à frente deles. O anjo do Senhor passa para trás deles, depois que instrui Moisés: Moisés, para de clamar a mim, Moisés. Diga a esse povo que marche. Depois que você tocar nessas águas, dividir esse mar no meio, toca aí. Oração Moisés fez, mas precisava da ação de Moisés. Então eu vou ler para os irmãos aqui essa passagem rapidamente, de Êxodo 14, versículos 15 ao 18. Resumindo, eu estou resumindo a história aqui, porque não dá tempo de a gente ler tudo, né? Mas eu quero crer que todos conhecem a passagem bíblica do Êxodo, capítulo 14, versículos 15 ao versículo de número 18. 15 ao 18. Êxodo 14, 15 ao 18. Então está lá, a situação está desenhada. O povo foi liberto, finalmente a última praga matou todos os primogênitos lá no Egito. Faraó libertou, eles saíram com bastante riqueza lá do Egito, porque Deus tocou lá. Eles quiseram se livrar dos egípcios, deram um monte de coisas para eles, saíram de lá ricos, foram escravos e foram restituídos tudo que eles viveram lá e perderam lá. Saíram de lá riquíssimos, com ouro, com prata, com tudo. E estavam indo embora para a terra prometida, só que se viram diante do mar, e o exército do Faraó vindo. E aí? Vindo para matá-los. Olha o que acontece. O povo entra em desespero, mas Moisés diz assim: disse o Senhor a Moisés, versículo 15: por que clamas a mim, Moisés? Diga aos filhos. Caiu a minha folhinha aqui, se o irmão puder pegar para mim. Caiu aqui atrás. Obrigado, filho. Deus abençoe. O vento derrubou. Vamos ler de novo. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, com a tua vara, levanta a tua vara e estenda a tua mão sobre o mar, e fende-o, abra-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele, no mar, atrás deles,
e eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Como eu disse há pouco, veja o versículo 19, só para você ver a respeito do anjo de Deus. Olha aí, ó. E o anjo de Deus, com letra maiúscula, né? E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Aleluia. Só isso. Só para você ver que o próprio Senhor Jesus estava ali cuidando deles todos, como está cuidando de você, se você crer. Mas aí você tem que confiar nesse Deus. Amém? Qual que é a outra situação que Deus me tocou de trazer aqui? Todos nós sabemos que o inimigo anda o tempo todo em derredor. Isso é bíblico. O tempo todo procurando a quem destruir. E há até certas situações que até parece que ele está prevalecendo, amados. Há certas situações que as aparências mostram que parece que vamos perder, como estamos vendo acontecer agora. É esse ponto que eu profetizo que chegue ao entendimento do nosso presidente. Porque muitas vezes, todas as vezes que o inimigo se levantou contra o povo de Deus, contra o povo de Deus, e usou homens malignos para agir de maneira astuta, sagaz, por trás, armações, tentando criar ciladas, todas as vezes que parecia não ter saída, Deus agiu de uma forma tremenda, e exaltou o seu servo, e humilhou aqueles que armaram para os seus servos. Para isso eu vou convidar você a refletir comigo em algumas passagens bíblicas, rapidamente, para que nós possamos ganhar tempo. Falamos do Mar Vermelho, está aí, ó. O inimigo deve ter pensado, imagine que o Faraó com seus exércitos pensaram, já estamos chegando, já estamos vendo eles lá na frente, já eram, já morreram, vamos lá, matem todos. Aí alguém na navio anunciou, Moisés, estão vindo. O Deus fala, calma Moisés, não se preocupa não, se eu permitir que eles vão tudo morrer hoje, eu vou ser glorificado, e o mundo inteiro vai saber que eu sou o Deus de Israel. Diga amém? Então, muitas coisas acontecem na sua vida, na minha vida, que aparentemente a nossa carne se abate, às vezes chega em situações como essa, mas calma presidente, calma Brasil, calma, você que está assistindo, você está passando por alguma situação, que parece que o inimigo, que a situação está vencendo, calma, Deus é fiel, e Ele começou a boa obra, e Ele vai concluir, em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu tenho certeza que vai ser levado ao presidente da República. Principalmente a passagem que eu vou falar daqui a pouco, da passagem do livro de Esther, para que realmente, ou até mesmo essa que eu vou falar agora aqui, para você entender, e você que está ouvindo, e leve isso para a sua vida também, pessoal, em nome de Jesus, porque Deus falava no meu coração, ore para que eu levante pessoas, servos meus, que levem essa mensagem ao presidente. Então, ajude comigo, profetize comigo, ligue a sua fé com a minha, e faça chegar ao nosso presidente, e a você que precisa, que investe, ou alguém que você sabe que precisa, chega essa mensagem até ele, que muitas vezes vão haver circunstâncias que parece que o inimigo, o mal está prevalecendo, e que o mal vai ganhar, dá essa impressão, mas calma, apenas entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Uma passagem tremenda que eu vou deixar, antes de finalizar com o livro de Esther, é com a questão do povo de Judá, lá em 2 Crônicas. Vou convidar que você vá lá comigo rapidamente, nem sei se dá tempo de eu ler tudo, acho que não vai dar tempo, vou deixar só esse livro para você refletir em 2 Crônicas, porque nessa passagem de 2 Crônicas acontece algo tremendo. Antes de ir lá em 2 Crônicas, eu vou convidar você a uma outra situação, o tempo não vai permitir, eu vou a 2 situações, ao invés de ir lá em 2 Crônicas, eu vou com vocês lá em Daniel, porque o tempo que estou lendo já está muito avançado. Eu vou passar para a situação de Daniel, por exemplo, lá no livro de Daniel, que é muito mais, uma história mais conhecida, e eu não vou precisar entrar em muitos detalhes. O livro de Daniel, vá comigo lá, por favor, em nome de Jesus. Eu ia falar de 2 Crônicas, mas não vai dar tempo, o tempo não nos permite. Vamos então, depois eu falo rapidamente alguma coisa, dou uma passada por cima, mas eu vou aqui falar sobre Daniel. Por exemplo, todo mundo sabe que houve uma armação para cima de Daniel. Ele foi muito invejado porque ele pertencia a um povo escravo, e o rei gostava muito de Daniel, porque Daniel era muito especial, e o rei, por quem pareça, ele admirava Daniel de uma maneira tal que colocou a ele
situações como se fosse o segundo homem do seu governo. E aquilo causou muita inveja nos ministros ali em volta do rei, e eles então, os governantes, dos prefeitos, eles então resolveram, os governadores, prefeitos, colocou uma inveja muito grande neles, e eles então armaram uma situação para derrubar Daniel. O que aconteceu? Aí que eu quero que você entenda. O rei acabou sendo tocado pelo seu ego e falaram: rei, cria um decreto, sentencie que todos devem reverenciar apenas ao Senhor, ao nosso Deus, Baal, sei lá, não importa qual Deus que é deles lá. Eu estou resumindo a história, porque senão tem que ir lá ler toda a história. E que ninguém faça oração a não ser dirigida para o seu próprio, para o Senhor, apenas cultuem ao Senhor como Deus. Porque os grandes imperadores sempre se achavam Deus, né? E o ego daquele rei foi tocado quando convenceram ele de fazer um decreto para que ninguém fizesse oração a nenhum Deus. E havia vários povos ali presos, escravos daquele império. E a visão deles era, na verdade, pegar Daniel, porque Daniel era fiel ao Deus vivo. Ele orava 3 vezes por dia. E aí, resumindo a história, para nós não precisarmos alongar muito, ele então, obviamente, foi pego orando em dia que era proibido de orar. Ele orava 3 vezes. Aí falaram: você está orando, Daniel? Eu estou, eu não deixo de orar pelo meu Deus. Mas há um decreto do rei que você não pode orar. Eu não vou negar a minha fé, eu vou continuar orando pelo meu Deus. Aí denunciaram ele lá. E aí, como, se você não conhece a história, um rei, quando ele dá uma sentença, ele cria um decreto e coloca o seu selo naquele decreto, ele não pode voltar atrás. E aí ele quis voltar atrás, ele ficou apavorado quando falaram que o Daniel, o seu tão querido, escravo, que é seu braço direito aí, está orando lá, está exatamente fazendo o que o seu decreto fala para não fazer. Ele, inconformado, foi averiguar e descobriu que realmente Daniel orava e não podia. Só que ele caiu na besteira e pensou, aí ele caiu em si e viu uma besteira que fez quando criou o decreto, e tentou ele desfazer o decreto. Vou lá pedir que você vá comigo realmente em Daniel 6 e o versículo 14 ao 16, que diz assim: ouvindo então o rei o negócio, que é justamente a armação que fizeram contra Daniel, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Ou seja, tentou criar várias maneiras de salvar Daniel. E o versículo número 15 vai dizer: então aqueles homens, os que armaram contra Daniel, foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E falando o rei a Daniel, disse: que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livre. Olha só, coisa linda. Ele, na verdade, ele falou uma palavra profética. Ele falou que ele te livre, e ele te livrará. Olha que bênção, aleluia. Foi uma palavra profética de um ímpio aqui, E Deus honrando, porque não abandona os seus. Veja o versículo 17, o que aconteceu. E foi então trazida uma pedra, e foi posta sobre a cova, e o rei selou com o seu anel, e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o palácio, e ali passou a noite em jejum. Não deixou de trazer à sua presença instrumentos de música, ou seja, não queria se alegrar naquela noite. Ele ficou realmente em jejum e muito triste, abatido, e fugiu dele o sono. E pela manhã, logo cedo, levantou-se e com pressa foi à cova dos leões, e chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano algum, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou a si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. E assim que foi tirado Daniel da cova, nenhum dano se achou nele, porque crera, olha aqui, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei
que fossem trazidos aqueles homens, os quais tinham acusado Daniel. O que eu quero que você entenda? Tinha acusado Daniel, e eles que foram lançados na cova dos leões, ele, os seus filhos e todas as suas mulheres, e ainda nem tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Aí que vem a questão, que eu vou até o versículo 28. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, porque ele era imperador, né? Nações e gentes das diferentes línguas que moram em toda a terra, a paz seja multiplicada, vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e para sempre permanece, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva, opera sinais de maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões, e então esse Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Diga amém? Eu quero crer que você já está entendendo. Daniel confiou em Deus, e Deus fez exatamente como Deus falou até agora nessa mensagem. Há uma situação irreversível. Os animais, quando estavam na cova, para você ter ideia, os leões, eles eram mantidos com fome, para a primeira coisa que jogasse para eles se alimentar, eles devoravam. Tanto é que quando Daniel é tirado, é lançado os homens que os acusaram, com todas as suas famílias, com toda a sua família. Eles nem bem entraram, os leões já pularam, já esmigalharam os ossos deles. Misericórdia. Então, glórias a Deus pelo Deus que confirma a sua palavra, dando-nos relatos de fatos ocorridos com o seu povo, que está ocorrendo hoje. Outro fato que eu não queria me ater muito, mas vou tentar ser bem prático, bem rápido. Eu até fiz um resumo aqui, porque esse ponto que Deus não quer que você deixe de se esquecer disso. Não se esqueça de que Deus é o Deus do impossível, é o Deus que age justamente nas causas que parecem perdidas. Por exemplo, a questão de Mordecai, ou então Mardoqueu, que é a mesma coisa, né? Para quem estudou a Bíblia sabe o que eu estou falando. Ele era primo da rainha Esther, que era na verdade também uma serva, uma escrava de um outro império, o Império Pérsia, que também fez o povo de Israel escravo. Tudo isso por desobediência do povo de Israel no Velho Testamento, né? Ele caiu várias vezes na escravidão e foi feito escravo do rei da Pérsia. E o rei se apaixonou pela Radassa, que era uma hebreia, e foi criada, era órfã, e foi criada pelo seu primo, Ramã. Foi Mordecai. Ramã é a figura que perseguiu Mordecai, ou Mardoqueu. Enfim, ela foi criada por Mordecai. E aí o que aconteceu? Havia esse rei, que era o rei da Pérsia, o qual se apaixonou por Radassa e casou-se com ela, fez ela rainha. Uma estrangeira se tornou rainha, uma hebreia se tornou rainha do povo da Pérsia, do Império Persa. E Mordecai ficava, na verdade, como sempre ficou lá no meio do povo. E um dia ele ouviu uma conversa que queriam matar o rei. Ele então fez chegar essa notícia até a rainha, que era sua prima, a qual ele tinha criado, porque ela era uma órfã. E ela então, como chegar ao meu rei, que estão planejando matá-lo? Olha só, o inimigo planejando matá-lo. Isso obviamente foi armado por Ramã, o primeiro-ministro, o homem de confiança do rei. Olha só, essas coisas acontecem desde aqueles tempos. Aí Ramã odiava Mordecai sem saber que ele era o que criou a rainha, a Esther. E aconteceu que esse homem chamado Ramã, que era o primeiro-ministro do rei da Pérsia, armou uma situação. Ele odiava Mordecai porque Mordecai simplesmente não se prostrava quando ele passava. O povo todo reverenciava quando ele passava, porque ele era o primeiro-ministro daquele império. E Mordecai não se abaixava, porque ele, como todo hebreu, não se prostrava a nenhum homem, a nenhum Deus. E aí aconteceu, ele um dia se irritou tanto e falou consigo mesmo: eu vou matar esse homem me irrita. E aí a mulher dele aconselhou: faz uma forca e mata ele enforcado, vai lá e pede para o rei está assim com você, ele vai aceitar facilmente. E aí aconteceu que no meio disso tudo, a rainha Esther conta que uma pessoa contou a ela que havia um plano de matar o rei. E aquela situação foi realmente desvendada e confirmada, que iam matar o rei, iam derrubá-lo com morte. E ele então fica todo encantado: poxa, me salvaram a vida, realmente confirmou, eles iam me matar mesmo.
E aconteceu que no dia que foi armado a forca, que ia matar Mordecai, que Hamã armou para matar Mordecai, ou se Mardoqueu, tanto faz. Se você ler na Bíblia, Mardoqueu ou Mordecai é a mesma coisa, tá? É o nome dos idiomas da época. E acontece que o dia que ele escolheu de ir lá conversar com o rei, para comentar, pedir que ele permitisse o enforcamento de um homem que ele dizia que era perseguido por aquele homem, ele entrava no palácio e o rei acabara de ser tocado por Deus de homenagear o homem que lhe salvou a vida, justamente Mordecai. E Hamã chega cheio de razão: ó rei, eu precisava falar com o senhor. Que bom, Hamã, que você chegou. Vem cá. Antes de falar uma coisa, me responda uma pergunta. O que você faria com alguém que Deus quisesse que o rei quisesse honrar? O que você faria com um homem desse? Olha como o inimigo pensa que está vencendo, né? Ele consigo, o ego dele foi tocado e falou: poxa vida, e o que eu faria? Ele pensou consigo: é de mim que ele está falando. Olha o orgulho dele, é de mim. Então ele falou assim: eu falaria esse homem cavalgar com o seu cavalo, com as suas vestes, com o seu manto de rei, e alguém puxando esse cavalo, alguém de autoridades, debaixo da sua autoridade, e gritando que é assim que se faz com um homem que honra o rei, e que todo o império soubesse que aquele homem foi honrado, andando no seu cavalo, com um manto real. Olha só que ideia maravilhosa, Hamã. Ele todo feliz, era comigo o negócio, né? Que ideia maravilhosa. Poxa, eu até esqueço do enforcamento, depois eu vou me preocupar com o enforcamento do Mordecai. Ele pensou consigo, né? E aí então o rei fala: faça isso então, agora, saia e faça isso com um homem chamado Mordecai, um hebreu, que por ele eu fui salvo, através do que ele denunciou. Então o que acontece? O Hamã é obrigado a andar com Mordecai pela cidade inteira, gritando: é assim que se faz com um homem que, né? E depois, para quem estudar o livro de Esther, eu estou apenas dando risada aqui, porque é isso que vai acontecer todas as vezes que o inimigo se levantar contra um filho de Deus. Muitas vezes vai parecer que o mal está predominando, mas calma, que a última palavra em qualquer situação para um filho de Deus é de Deus. Esse é o ponto, meu irmão, minha irmã, que Deus vai usar um servo dele para fazer chegar até o presidente da República, que está precisando de uma palavra dessa. A você que estava em desespero, a você que o inimigo estava convencendo de desistir de tudo, seja qual for a situação que você está passando, parecia que o inimigo estava prevalecendo nessas duas situações que eu contei, mas ele jamais prevalecerá, porque as portas do inferno jamais prevalecerá contra a igreja de Jesus. Leia depois no livro de Esther e veja o final de Hamã. Não foi só essa vergonha que ele passou. Depois houve uma situação pela qual a rainha Esther o denunciou ao rei, e o rei então ordena que ele fosse enforcado, justamente na forca que ele fez para Mordecai. Então está aí, amados. Essa é a palavra que Deus quer que eu deixe ao seu coração. Estamos finalizando e concluindo essa mensagem. Assim como Deus revelou essas passagens para que nós trouxéssemos aqui, isso acontecerá para aquele que crê. Tão somente creia, como está lá em João 11:40. Aí nós faremos o louvor final e glorificaremos o nome do Senhor com a campanha da libertação daqui a pouquinho. 11:40 diz assim, Evangelho de João, e versículo 40: não tenho dito eu que se creres verás a glória de Deus? Aqui é uma outra situação que você deve ler e lembrar disso. Havia morto o irmão dessa mulher, que estava ali: Senhor, não abra no túmulo do meu irmão Lázaro, porque já cheira mal, faz 4 dias. Oh mulher, eu já não te disse que se tu creres verás a glória de Deus? Tira a pedra. Aleluia. Então não há situação irreversível para Deus. O ser humano diz assim num ditado: para tudo tem solução, menos para a morte. Engana-se. Para o mundo sim, mas para os filhos de Deus não. Porque até na morte Deus já deu um jeito, quando enviou o seu Filho para vencê-la, quando ele ressuscita, sendo as primícias da ressurreição. E assim como ele morreu sim, e ressuscitou, está ao lado do Pai agora, todos nós, para a glória de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo, um dia poderá ser que nossa carne desfaleça, se Jesus não voltar até antes disso. Mas uma coisa é certa:
ressuscitaremos e estaremos com o Senhor na eternidade, por causa de Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a mensagem dessa noite, a qual tem o tema: tão somente creia. Amém? Nada temos. Bem, meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, as instruções, como também no blog, no canal no blogspot da igreja. Ou seja, entra no Google, conforme você está vendo na imagem, você entra no Google e ali você acessa, na busca Comunidade Evangélica Mão de Deus, localizando, você vai abrindo, você vai encontrar vários endereços, né? É o primeiro do blog, da Comunidade Evangélica Mão de Deus, blogspot.com.br. E aí então nós podemos ali, a partir daí então, lhe atender também, no caso você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí. É meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail. Eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, a seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele. O que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo. Uma semana após, você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blogspot da igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque Ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali e há um espaço, a partir da 2ª semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e
e assim por diante, até a 7ª semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé, você já toma posse, em nome de Jesus. Mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus. Quero orar por sua campanha em nome de Jesus. Você que está na campanha da libertação, está no meio dela, como a igreja está fechada, não tem como você vir aqui fazer. Ou você está iniciando porque pediu uma folha da campanha para mim, eu te enviei através do e-mail, pelo qual no canal do YouTube você tem todas as orientações de como fazer essa campanha gratuitamente. É uma outra campanha de libertação para você ou para a vida de quem você deseja. Eu quero orar agora para você que está no meio da campanha. Pega a sua campanha, apresente a Deus. Você está iniciando, você está no meio ou terminando essa campanha, apresente-a em oração, que eu quero estar em concordância com a sua fé e dizer junto com você que em nome de Jesus você nunca será confundido. E o que você apresentou a Deus no primeiro dia da sua campanha, sendo esse o primeiro dia, ou sendo esse o último dia, ou estando no meio da campanha, Deus honrará a sua fé e você verá a glória de Deus, porque tão somente você crê nele. Em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Que assim seja. Em nome de Jesus.